No livro Vinha de Luz é política divina. É interessante essa lição, quem tiver esse livro, se você tiver, dá uma lidinha. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 27. Peguei uns trechinhos. Não ouvides as plataformas do Evangelho Redentor. Ama a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu entendimento e teu coração. Ama teu próximo como a ti mesmo. Então, aquele que não se ama, ele não vai ter suporte para amar o outro, né? Por isso que o auto-amor é importante. E a Joana de Ângeles tem uma série de livros que eu acho que eu vou adquirir, se Deus quiser, que é a série psicológica. Ela fala muito disso, né? Para a gente se amar, para a gente se entender e entender que nós estamos gradualmente avançando, a nossa evolução é gradual. Cessa o egoísmo da animalidade primitiva. Quando a gente tem um ataque de raiva, a gente se vê como. Se a gente se visse no espelho, as pessoas observam. Muda o rosto. A fisionomia se modifica nesses ataques de raiva, nos petis, né? Ah, fulano teve um peti, teve um dia de fúria. Quem não teve o seu dia de fúria? Todos nós. Faze o bem aos que te fazem mal, que também não é fácil. Abençoa os que te perseguem e caluniam, como ele já falou. Ora pela paz dos que te ferem. Bendize os que te contrariam o coração, inclinado ao passado inferior. Interessante, né? Bendize. Reparte as alegrias do teu espírito e os dons da tua vida com os menos afortunados e mais pobres do caminho. Aí em todos os sentidos, né, Éder? De uma maneira bem ampla. As alegrias do teu espírito, os dons da tua vida, porque Deus nos deu os dons, a gente tem que saber compartilhar com os outros. Dissipa as trevas, fazendo brilhar a tua luz. Olha o Cristo falando. Revela o amor que acalma as tempestades do ódio, porque não há uma situação que resista a um momento de amor, a uma fala amorosa, a um pensamento amoroso, uma ação amorosa. Mantém viva a chama da esperança onde sopra o frio do desalento. É quando a gente pode ouvir alguém, porque às vezes a gente só precisa ouvir, não precisa falar nada. A pessoa fala, 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 e é ali que está o remédio para ela, ela tem que falar. Então, que a gente mantenha a chama da esperança onde sopra o frio do desalento. Levanta os caídos, seja de qual for de qualquer maneira for, através da palavra também. Sê a muleta benfeitora dos que se arrastam sob os aleijões morais, que são piores que os aleijões materiais, físicos. Combate a ignorância, acendendo lâmpadas de auxílio fraterno, sem golpes de crítica e sem gritos de condenação. Eu falo Emmanuel. Pensa que eles têm as suas dores e nós também as nossas. E eu penso assim, a espiritualidade superior nos ama incondicionalmente, com tudo que a gente tem de defeito, né? E por que que a gente não pode fazer um pouquinho assim também para o outro? Ama, compreende e perdoa sempre, diariamente. Agora eu lembrei de novo. Aí ele coloca, como falou o título, sobre a política, né? Política divina. Dependerás acaso de decretos humanos para meter mãos à obra? É Emmanuel. Você precisa de um decreto, de uma lei para você ser um homem de bem? Não. Basta querer, né? E é interessante aí, falou para fazer a caridade, o auxílio sem julgamento. Eu vi um estudo do Emmanuel analisando o bom samaritano, né? Que ele passa, vê o homem caído ali, né? E aí o Emmanuel diz, o homem que ajudou, passou vários, né? Passou um religioso, Sacerdote, passou o sacerdote, tal, tal. E o um homem. levita, né? Aí quem ajudou foi o samaritano, que para a sociedade era mais desprezível na A época ali. escória quase que, né? E o Emmanuel fala ali, não consta no relato que ele tenha perguntado: por que você está aí? O que você fez para merecer isso? Exato. Ele não indagou para ajudar, ele só ajudou. Quando na verdade nós mesmos às vezes temos um ímpeto de ajuda, de caridade, mas aí a gente fala assim: pô, mas o que esse cara fez para estar aí? Será que ele não mereceu? Será? E aí a gente vai lá e não ajuda. Tem um experimento numa matéria que eu vi de uma pessoa bem vestida, bem arrumada, de terno, que
que vai e se deita no chão. Agacha e deita numa calçada. E aí todo mundo vem, você tá passando bem, tá passando mal, o que tá acontecendo, tal. Ele não fica nem 5 segundos ali. E aí mostra uma pessoa vestida ali esfarrapada, com uma roupa mais discreta, faz o mesmo movimento, no mesmo local, num outro momento, né? E é um invisível social. Ninguém para perguntar. Ninguém para ver se ele tá passando mal, né? Isso a gente faz mesmo, quantos que a gente não tropeça nas calçadas com essas pessoas? O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.